Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Esta parece uma duplicação da Comissão de Educação, mas tenho a certeza que será bem mais tranquila do que as nossas reuniões da Comissão de Educação. Não, pelo menos há aqui vários deputados da Comissão de Educação, mas... Não me refiro a isso. Longe de mim ser eu o causador de alguma estabilidade na geringonça, não é nada disso. Não, mas, Sr. Ministro, hoje é importante... Se calhar esta será a audição mais fácil da negociação de Portugal com a União Europeia em matéria de programa quadro. O Sr. Ministro é um privilegiado neste momento porque, olhando à volta, deve ter colegas de governo bem mais preocupados do que o Sr. Ministro, apesar da sua obrigação. Eu tenho a certeza que não é só a sua obrigação, é a sua ambição, é conseguir a melhor negociação possível e, se for possível, ainda aumentar mais o que já teve ou que já herdou e aquilo que ainda pode vir a conseguir nesta negociação. A verdade também, e não posso deixar de referir isso, o facto de termos um comissário que é credível na Comissão Europeia, que é forte e teve sucesso, e isto é uma verba que tem crescido sempre ao longo dos últimos anos na área da ciência, não só para Portugal, mas a Comissão Europeia, a União Europeia tem acrescentado sempre a ciência como uma prioridade, mas a verdade é que também devemos tentar lembrar sempre que o facto de termos um comissário que para já tem este portfólio não terá sido alheio, e mesmo que não seja coincidência, como portugueses devemos nos lembrar sempre disto. Mas a verdade é que se o caminho está facilitado, não devemos ser menos exigentes. E se há coisa que nós temos que reconhecer ao Sr. Ministro é que tem uma visão de futuro. O que nós criticamos normalmente é a ação no dia-a-dia. E a visão de futuro não deve ser muito divergente daquela que também é a nossa em matéria de ciência, naquilo que deve projetar para a área do ensino superior e da investigação para os próximos anos de Portugal. Ao contrário daquilo que é habitual e que o Sr. Ministro costuma dizer, a herança que teve neste setor não foi assim tão má. Até porque Portugal, como o próprio Sr. Ministro já reconheceu, e o disse várias vezes, não na Assembleia, mas noutros fora em que participa, Portugal tornou-se contribuinte líquido, deixou de ser contribuinte líquido na área de ciência, e nós conseguimos, através da capacidade dos nossos investigadores, da maior competência técnica também que tiveram e que acrescentaram a conseguir garantir mais financiamento comunitário, conseguiram até compensar de alguma forma alguma redução dos fundos em Portugal. E este setor tem crescido muito, sobretudo graças à maior capacidade que o setor da investigação tem conseguido atrair financiamento europeu. Sr. Ministro, há aqui 3 ou 4 perguntas que eu lhe queria fazer que eram muito simples de facto e tem muito a ver com a forma como nós vamos poder utilizar este próximo programa e este próximo quadro de financiamento. A sua ambição é grande, eu já ouvi falar em 2 mil milhões de euros, uma média de 300 milhões do horizonte Europa por ano. Ninguém pode ser crítico das ambições, só das megalomanias, mas nesta área é uma ambição legítima porque tem crescido. O Sr. Ministro tem dito que uma das fragilidades daquilo que herdou do PT 2020 é precisamente a impossibilidade que tem de utilizar essas verbas para o emprego científico e, sobretudo, para pagar esses salários. Ora, será muito difícil para Portugal conseguir inverter essa situação, ou seja, se por acaso, no caso das bolsas de ação social escolar, ao longo de vários anos, e o Sr. Ministro tem muita experiência nisto, sabemos que não era a situação mais conforme os regulamentos que existia, e Portugal sempre pagou parte das bolsas de ação social escolar, independentemente dos governos, recorrendo a fundos comunitários, como, por exemplo, sempre financiou o ensino artístico por esta via, durante muitos anos, até há cerca de 4 anos atrás, sempre serviu, passa a expressão, para tapar alguns buracos orçamentais. A verdade é que o financiamento das bolsas de ação social escolar por via de fundos comunitários não era feito todo o ano, era uma parte só do ano para cumprir as regras, mas agora, até fiquei algo surpreendido com o que o Sr. Ministro disse, que vários países o fazem. E se assim é porque a União Europeia aceitou que essa também devia ser uma função dos fundos. Mas no que diz respeito ao emprego científico, que será talvez a maior dificuldade que vai ter, eu gostava de perceber de que forma é que o Sr. Ministro, que garantias é que nos pode dar, que de facto vai conseguir garantir que este financiamento possa ir diretamente e ser utilizado diretamente para financiar o emprego científico que bem temos estado a tentar criar e levar a efeito. Porque aquilo que nos é dado a entender do programa anterior e dos outros todos, e alguns deles o Sr. Ministro teve até um papel ativo a negociar, é que não era possível. E essa sempre foi uma limitação imposta pela Comissão Europeia, porque este tipo de financiamento não deve servir para financiar salários, mas sim para financiar projetos, investigação, etc. Aquilo que está a criar neste momento em Portugal
é tornar esse emprego precário de bolsas, etc., em emprego científico, qualificado, remunerado adequadamente, mas eu não posso deixar de lembrar que o Sr. Ministro recorrentemente diz que o atual Programa Quadro, o PT 2020, não lhe permite fazer isso e que está mal feito, por essa razão. E eu gostava muito que o Sr. Ministro conseguisse resolver isto. Portanto, a minha pergunta é muito simples, o que é que sabe já, que nós não sabemos, que abertura é que tem da Comissão Europeia para essa razão e o que é que vai conseguir fazer para alterar ou ultrapassar essa barreira, porque no passado outros não conseguiram, a Comissão Europeia também tem mudado de regras muitas vezes, como na área das infraestruturas, todos os anos as coisas vão evoluindo, eu espero que se consiga fazer isso por maior flexibilidade da União Europeia e também por maior habilidade do Ministro da Ciência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.